Bem, vamos lá. Bem, então, o que é um crime hediondo? Olha, o crime hediondo são crimes, tá, praticados de uma forma muito violenta, né? A gente pode definir dessa forma, tá? São crimes que são praticados de uma forma em que causaria, né, um determinado espanto, determinado ao homem médio, né? É assim que a lei define. Então, o homem médio, tá, é aquele cidadão comum, o homem médio. Então, seriam crimes que causaria um certo desconforto. Então, são crimes hediondos, tá certo? Então, olha só, vamos lá. Uma coisa importante aqui, eu quero que vocês anotem logo aí, tá? Que o crime hediondo, tá? O crime hediondo, eles vão ser tipificados, tá? Vai aparecer aqui. Então, eu vou te dizer o que a lei chama de crime hediondo. Ele vai elencar, tá? E vai definir o que é um crime hediondo, tá? A definição de hediondo é isso, Christian, tá? São crimes, tá? O crime hediondo, eles são crimes que causam, tá, um certo espanto, tá, na sociedade de uma forma geral, tá? São crimes muito violentos, tá certo? São crimes porque qualquer crime, né, causa um espanto, tá? Mas existem crimes que eles são cometidos de uma forma muito bárbaras. São crimes cometidos de forma bárbaras. E aí chama-se de crime hediondos, tá? A lei vai dizer o que é hediondo, tá? A lei vai elencar aquilo que é hediondo, tá bem? A gente vai entender quando a gente começar a falar dos crimes hediondos. O que a lei chama de crime hediondo, tá bom? Bem, mas anota aí no teu caderno. Olha só. Os crimes hediondos, tá? Eles serão penalizados tanto da forma consumada ou tentada, tá certo? Tanto da forma consumada ou tentada, tá? Ok? O crime hediondo, tá? O crime hediondo, ele pode ser da forma tentada ou consumada, tá? Aí vem a pergunta, professor, o que é um crime consumado? Grifa aí. Perdão, anota aí. Crime consumado, tá? É aquele, tá? Anota aí. Crime consumado é aquele que reúne todos os elementos da sua definição. É aquele que reúne todos os elementos da sua definição. Esse é o consumado. Reúne todos os elementos da sua definição. É o consumado. Tá? Agora anota aí. Crime tentado. O que é um crime tentado, professor? Anota aí. Não se consuma por circunstâncias. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá certo? Ok? Tá? Não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Tá certo? Tá? Então, presta atenção, ok? Então, o cara vai, eu pego minha arma para atirar em alguém. Tá? No momento que eu estou preparando para atirar, alguém vem, tá? E pega a arma da minha mão, evita. Esse é um crime o quê? Esse é um crime tentado. Não se consumou por vontade minha? Não, por circunstâncias alheia à minha vontade. A minha vontade era pegar a arma e matar o estagiário. Tá certo? Então, eu queria matar o estagiário. Eu quero pegar a arma e alguém chega e interfere. Esse é um crime o quê? Tentado. Ele só não se consumou, não foi pela minha vontade, foi pela vontade alheia. Deu para entender? Então, esse crime,
tá? Ele é tido como crime tentado. E é aquele que não se consuma por vontade alheia, tá? E o crime consumado é aquele que reúne todos os elementos, é aquele que se consuma, que acontece, aí é um crime consumado. Então, presta atenção, o que é importante aqui? O crime hediondo, tá? Ele pode ser da forma consumada ou tentada. Anotaram isso aí? Isso é importante, tá? O crime hediondo, ele pode ser da forma consumada ou tentada. Tá bom? Bem, então olha só. Aí ele fala do homicídio, tá? Dá uma olhada lá no artigo 1º. Você tá com a lei aí, né? Aí ele fala do homicídio, que tá lá no artigo 191. Quando praticado atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, tá? E o homicídio qualificado. Então, olha só, o homicídio que está lá no artigo 141, lá no 121, ele fala do homicídio simples, matar alguém. Então, matar alguém é homicídio simples, tá certo? Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Só o que vai caracterizar, tá? Não é o homicídio simples. Presta atenção, é o homicídio, né, contra grupo de extermínio, grifa isso, tá? Então, o que vai caracterizar um crime hediondo é o homicídio, não é o simples, presta atenção, não é o homicídio simples, tá? É o homicídio contra grupo de extermínio, tá legal? Contra grupo de extermínio. Agora, o que é um grupo de extermínio? Olha para cá. É a indeterminação do sujeito passivo do homicídio, pois o agente mata a vítima não pelas qualidades ou condições individuais e pessoais, mas sim em razão da vítima pertencer a um determinado grupo ou classe social, religião, raça, etnia ou, olha aqui, orientação sexual. Então ele mata, né, aquela pessoa, não é pelo fato da pessoa ser quem é pelo fato da sua opção sexual, é o fato da sua opção com relação à religião. Então, isso é grupo de extermínio. Deu para entender? Então, grupo de extermínio, anota aí, tá? Anota no teu caderno. Então, grupo de extermínio é quando está relacionado à classe social, anota aí. Isso não está na tua lei, presta atenção, tá? Isso não vai estar escrito aí. Grupo de extermínio, o que é grupo de extermínio? Coloca aí na lei, no teu caderno. Grupo de extermínio, tá? Coloca aí, 2 pontos, tá? Classe social, religião, raça, etnia, orientação sexual. Tá certo? Então, ele pertence a uma determinada raça. Tá certo? Então, por ele ser um árabe, por ele ser negro, da raça negra, aí o cara mata. Não pelo fato de ser a pessoa que é, e sim dela pertencer a um grupo de extermínio. Tá legal? Deu para entender isso? E aí, isso caracteriza o quê? Crime hediondo. Tá legal? Isso caracteriza crime hediondo. Tá bom? Deu para entender? Vou repetir de novo. Não é o homicídio simples. Lá no 121, tá? Matar alguém. Isso é homicídio simples, tá? Então não é o fato de matar alguém, é o fato de matar em função dessa pessoa pertencer a um grupo, pertencer a um determinado grupo, seja ela em função de raça, etnia, orientação sexual, ela pertence a um grupo. E aí vai caracterizar crime hediondo. Tá legal? Tá entendido isso? Vamos lá. Bem, se o homicídio é cometido, aí ele fala no seguinte, né? Olha só, ainda que cometido por um só agente, ainda que cometido por uma só pessoa, e homicídio qualificado. Vamos lá, o que é homicídio qualificado? Então, o homicídio qualificado vai estar aonde? Lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, tá bom? Então, homicídio qualificado.
tá? Então, olha só, gente, não vai dar, presta atenção, tá? Não vai dar para a gente ficar parando aqui para me esperar vocês anotarem, tá legal? Então, eu vou falar, esse vídeo vai ficar disponível para vocês e depois tu vai voltar no vídeo e vai pausar para anotar isso depois, combinado? Não vai dar para mim ficar ditando para vocês, tá? Não vai dar. Mas aí, o que eu quero que vocês façam? Presta atenção, tá? Depois, quando acabar a aula, eu vou dizer o que tu tens que anotar no teu caderno, ok? Combinado? Tá? Eu vou dizer o que você tem que anotar no caderno, que vai ser importante, e aí você vai depois voltar no vídeo, vai dar uma pausa e vai anotando com calma no caderno. Tá legal? Então, olha para cá. Homicídio. Quando o homicídio é cometido? Então, no inciso primeiro, olha para cá. Mediante paga ou promessa de recompensa. Quando alguém, tá, paga uma outra pessoa, né, paga alguém para matar uma pessoa. Isso vai caracterizar hediondo. Mediante paga ou promessa de recompensa. Aí tu vai anotar lá no teu caderno, tá? Mediante paga ou promessa de recompensa. Hediondo. Outra coisa que tu vais anotar. Motivo fútil. Motivo fútil, tá? Hediondo. Aquela torcedora do Palmeiras, né? Que foi assassinada pelo torcedor do Flamengo. Agora, essa semana agora, né? Ele jogou uma garrafa na moça, né? E a garrafa cortou, né? O pescoço dela, não é isso? Motivo o quê? Motivo fútil. Crime hediondo, entendeu? Motivo fútil. Crime hediondo, tá? Então tu vais anotar lá motivo fútil. O que mais? O que você vai anotar no teu caderno? Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura. Olha que apareceu aqui. O crime de tortura, que nós já estudamos, ele é um crime hediondo, né? Crime de tortura é um crime hediondo. Por asfixia, explosivo, fogo. Não é isso? Então, alguém joga álcool numa pessoa, né? Ontem, né? Ontem eu vi um caso de uma moça de 22 anos, né? Que namorava com um rapaz. Sempre a mesma história, né? Os caras imbecis, eles não têm essa capacidade de aceitar um não, cara. É sempre a mesma história. A moça não queria mais nada com o cara. A moça de 22 anos, linda, cara, né? Apareceu ontem em São Paulo. E o cara fez o quê? Ele prometeu que ele ia matá-la, né? Que ele ia colocar fogo nela. Ele prometeu e fez, né? Foi na casa da moça, comprou gasolina, comprou alguma coisa que incendiasse e jogou na moça e matou a moça com fogo, cara, com fogo. Né? Isso é o quê? É um crime hediondo, tá? Asfixia, coloca o saco plástico na cabeça da pessoa, asfixia, hediondo, tá? Que mais? Depois tu vai anotar isso, tá? Outro que eu quero que tu anote. A traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte, né? Essa traição emboscada é a famosa preparar uma casinha para a pessoa, né? Então, convida a pessoa a ir lá na sua casa, cria uma emboscada, cria uma situação hediondo. O que mais? Tu vais anotar. Assegurar a execução, a ocultação ou a imputabilidade de outro crime. Tá certo? Então, alguém mata uma testemunha, né? Alguém mata uma testemunha-chave. Então, aquela testemunha sabe de muita coisa, e o cara mata ela, né? Para que ela não confesse, tá? Ocultação, né? Vantagem de outro crime. Crime hediondo, tá certo? O que mais? Feminicídio, que foi o caso de ontem, né? O feminicídio ele vai caracterizar o seguinte: quando alguém mata em razão da pessoa ser do sexo feminino. Isso é um crime de feminicídio, tá? Então ele mata a pessoa pelo fato daquela pessoa ser mulher, ok?
simples fato dela ser mulher. Então, isso é um crime de feminicídio, tá? Contra a mulher, né? Em razão da condição do sexo feminino. Então, crime de feminicídio, tá? Coloca aí, é um crime hediondo, né? Outro, anota aí, tu vais anotar. Contra autoridade ou agente transcrito no artigo 142, 144 da Constituição Federal, né? Esse 142, 144, eles estão aqui. Quem são eles? Olha para cá. Aqui é do SEAP, né? Que é a polícia penitenciária agora, tá? Então, matou alguém da polícia penitenciária, da SEAP, ok? É crime hediondo, tá legal? Matou alguém da Força Nacional de Segurança, crime hediondo. No exercício da função ou decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, até terceiro grau, né? Então, alguém que mata uma pessoa, né, que é da Força Nacional da SEAP, em função do cargo que ela exerça, entendeu? Em função do cargo. Crime hediondo, tá? Crime hediondo. Bem, então olha lá. Lá no 142, ele vai falar o seguinte. Quem é esse 142, professor? Olha para cá. O pessoal das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica. Se alguém mata alguém das Forças Armadas, são instituições nacionais, permanentes, regulamentares, organizadas com base, blá, 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 blá. Esse é o 142, pessoas das Forças Armadas. No 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercido pela preservação, blá, blá, blá. Então, quem é esse pessoal? Esse 144, nós já tínhamos falado dele, sabe aonde? Sabe aonde nós falamos dele? A gente vai falar, se não falamos. Na lei de Estatuto do Desarmamento. Lembra? Estatuto do Desarmamento, nós falamos desse 144. Quem é esse pessoal? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros e os polícias penais, tá? Federais, estaduais e distrital. Pessoal da SEAP. Tá? Vou voltar aqui. Então, olha, contra um crime cometido contra autoridade ou agente descrito no 142. Quem é o 142? Exército, Marinha, Aeronáutica. E 144. Quem é o 144? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal. Tá bom? Esse que são do 144. Então, se alguém comete um crime contra eles ou contra seus familiares em função do cargo que eles exerçam, ok? Isso é um crime hediondo, tá? Crime hediondo. Ok? Vocês vão anotar isso depois, tá? Isso não vai estar não está na tua lei. Quer dizer, está na lei, né? Mas ele está dessa forma aqui. Olha como é que está na tua lei. Presta atenção. Inciso 1º. Homicídio qualificado, artigo 121. Então, está dessa forma aqui. Não é isso? Então, você olhando assim, você não consegue ver. Quem é esse pessoal aí do 1, professor? Esse pessoal do 1, mediante paga ou promessa de recompensa, entendeu? Quem é esse pessoal do 2? Motivo fútil, tá? Aqui, ó, 2, motivo fútil. Deu para entender, gente? Então, é assim que está na tua lei. Tô olhando do jeito que está na lei, tu não consegue ver quem é esse pessoal. E aí tu não consegue definir contra quem, de que forma é que a lei define o que é crime hediondo. Tá entendendo, né, gente? Depois tu vai anotar isso, tá bom? Bem, mas depois eu tenho um quadro legal. Depois eu tenho um quadro legal que eu vou te mostrar, tá? Vamos em frente, mas tá dando para entender, né? Vou avançar, tá? Bem, continuando na lei, dá uma olhada aí na lei, ele vai falar o seguinte. No inciso 1A, ele diz o seguinte, olha, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, tá? Dolosa, lesão corporal dolosa, lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra autoridades ou agentes descritos nos artigos 142 e 144. Quem é o 142? Marinha, Exército, Aeronáutica. Quem é o 144? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil. São aquele pessoal que a gente viu, 144. Tá? Então, vou ler de novo.
lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, e lesão corporal seguida de morte. Contra esses agentes, vai caracterizar crime hediondo. Vamos lá. Integrante do sistema prisional e das Forças Nacional de Segurança Pública, tá certo? O sistema prisional, o pessoal da SEAP e a Força Nacional de Segurança Pública, que vocês sabem que tem aquela força especializada, né? Aquela força especializada, tá bom? E contra quem? Seus parentes. Tá? Então, nesse caso, é crime hediondo, tá bom? Bem, aí eu trouxe o seguinte, lesão corporal de natureza... O que é uma lesão corporal, professor? Eu trouxe aqui o seguinte, presta atenção, tá? Aquele que vai ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Então, aquele que vai ofender a integridade corporal ou saúde de outrem é uma lesão corporal. E aí ele fala lesão corporal de natureza gravíssima, ou aquela que é seguida de morte. Então, essa lesão corporal, ela tem que resultar no quê? A incapacidade permanente para o trabalho, tá certo? Enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Então, a lesão corporal, ela tem que ter esse resultado aqui, para caracterizar a lesão corporal. E ele fala lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Então, a lesão corporal tem que ter esses resultados aqui. Tá onde? No 129 do Código Penal. Tá legal? Agora, o que é uma lesão corporal seguida de morte, professor? Olha para cá. Se resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-las. Tá? Então, é isso que fala o parágrafo 3º do artigo 129. Tá? Ok? Isso aqui é só para a gente ter um entendimento, olha para cá. Isso aqui é só para a gente ter um entendimento, o que a lei define como lesão corporal. Tá? Tá, beleza, professor, entendi, lesão corporal, mas o que é uma lesão corporal? É aquele que vai deixar a pessoa incapaz para o trabalho, lesão corporal. É aquilo que vai causar nessa pessoa uma enfermidade incurável, é aquilo que vai deixar a perda da inutilização de membros, né, deformidade nessa pessoa ou aborto. Ou ainda morte. Isso é o quê? É uma lesão corporal. Entendeu? Então, nesses casos, contra quem? Contra quem? Agente da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, 142, e o 144, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e as polícias penais. Tá legal? É contra esses agentes, tá? É contra esses agentes ou contra quem? Os seus parentes, em função do cargo que ele exerça. Tá legal? E aí vai caracterizar o quê? Crime hediondo. Tá legal? Crime hediondo. Beleza? Vamos seguir. Inciso 3º, dá uma olhada na lei aí. Roubo, né? Roubo circunstanciados pela restrição da liberdade da vítima, né? Então, alguém vai praticar um roubo e faz a vítima, né? Limita a liberdade da vítima, tá? Aquele sequestro relâmpago, por exemplo, a gente poderia colocar um sequestro relâmpago, roubo, restrição da liberdade da vítima, um sequestro relâmpago, crime hediondo. B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, né? Então ele vai praticar um roubo usando arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Arma de fogo de uso proibido ou restrito. A gente viu isso quando nós vimos o Estatuto do Desarmamento, né? O que é arma de fogo de uso proibido? São aquelas que são usadas, por exemplo, para guerra. Arma de guerra. Aquilo é de uso proibido. O que é de uso restrito? São aquelas restritas às forças armadas, né? Ou às forças auxiliares. Então, somente armas que as forças armadas e as forças auxiliares podem usar são armas de uso restrito. Então, nós vimos no Estatuto do Desarmamento, existem 3 tipos de armas.
a de uso permitido, a de uso proibido e a de uso restrito. Existem 3 tipos de armas, tá certo? A de uso proibido é aquela usada para guerra. A de uso restrito é restrito a quem? É restrito às Forças Armadas e às Forças Auxiliares, tá certo? Então, se essa pessoa pratica roubo usando essas armas de fogo. Tá legal? Letra C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, né? Então, lesão corporal foi aquilo que nós vimos, lesão corporal, né? Ou morte da pessoa. Tá certo? Esse é o roubo. Então, roubo com essas características, tá? Crime hediondo. 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, essa extorsão, né, vai extorquir a pessoa, né? Vai extorquir a pessoa com restrição da sua liberdade. Restringe, sequestra a pessoa, né? E fica extorquindo. De que forma? Para que ela faça um pix para ele, né? Tá na moda isso agora, né? Eles vão, pegam a pessoa e fica, né? Restringe a sua liberdade, né? E fica extorquindo a pessoa. De que forma? Para que ela passe um pix para ele, tá certo? Com ocorrência de lesão corporal, né? Agride a pessoa, não quer, e aí agride a pessoa, né? Lesão corporal ou morte. Crime hediondo, tá bom? Crime hediondo, beleza? Que mais? Isso aqui é repetido, né? Que mais? Extorsão mediante sequestro na forma qualificada, né? Então, olha só, vamos lá. Exemplo de extorsão. Olha aqui. Então, no 3 ele fala extorsão, no 4 ele fala extorsão. Mas o que é extorsão? Olha para cá. É aquele que, por meio de ameaças de morte, constrange alguém a lhe acompanhar até o caixa eletrônico mais próximo, a fim de lhe entregar o cartão de banco, o cartão bancário e a respectiva senha para saques indevidos da sua conta corrente. Isso é extorsão, né? Então, vai até a pessoa, pega o cartão de banco, né, para que ela informe a senha, ok? Para que ele possa fazer um saque. Ou, mais moderno agora, né? Ele pega a pessoa e fica extorquindo a pessoa para que ela faça um pix para ele, né? Esse tipo de extorsão está na moda, ok? Isso é extorsão, tá bom? Então, é o que? Crime hediondo. Crime hediondo, tá legal? Vamos lá. Estupro, tá? O que é um estupro, professor? Olha lá, o estupro está lá no 213 do Código Penal, olha para cá. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá certo? Então, é crime hediondo, tá? Então, você percebe o seguinte, né? Conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá? Então, o ato libidinoso pode até nem ter a penetração carnal, tá? Então, ele vai e constrange aquela pessoa de alguma forma, para que aquela pessoa fique nua, tá? E ele fique se masturbando, ok? Isso é um ato libidinoso. Não precisa necessariamente ter a penetração carnal, ok? É um ato libidinoso, ok? Vamos lá. Estupro de vulnerável, 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, menor de 14 anos... Ah, professor, mas permitiu. Não, gente. Não pode, é crime. Não tem essa história de permitiu. É crime. Menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, tá certo? Tá? Então, estupro de vulnerável é crime hediondo, Vamos lá. Epidemia com resultado de morte, bem como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá? Epidemia com resultado de morte. Aqui me lembrei, sabe quem? Eles reabriram o processo contra o Bolsonaro,
né? Então, vocês sabem o seguinte, eles estão fazendo, de uma certa forma, o seguinte, né? Eles primeiro prepararam uma casinha para o Bolsonaro, né? Então, primeiro fizeram o quê? Deixaram ele inelegível. Agora eles querem o quê? Agora eles querem prender o Bolsonaro. Eles vão prender o Bolsonaro. Escuta o que eu estou te falando. Eles vão prender o Bolsonaro. Tá certo? Então, primeiro fizeram o quê? Tornaram ele inelegível. Agora, tanto ele como o secretário de saúde dele, esqueci o nome dele agora, manda para mim o nome do secretário dele de saúde lá. Eles estão fazendo o quê? Eles vão reabrir o processo, né? E dentre as acusações, é essa aqui, olha, epidemia com resultado morte. É um crime hediondo. Bem como falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos. Alguém, né, que tenha a condição de modificar a fórmula de remédio, tá? E que cause morte em outras pessoas. Tá certo? Então, é um crime hediondo. Tá? Vamos lá, que mais? Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, crime hediondo. Favorecimento da prostituição, olha aqui, gente. Ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Criança, adolescente ou vulnerável. Aquele que faz a favorecimento da prostituição. Então, o cara, ele tem uma boate, tá certo? Ele tem uma boate, e nessa boate, ele favorece, tá? Ele permite que crianças ou adolescentes frequentem, para quê? Para praticar a prostituição. Então, ele está favorecendo a prostituição. Deu para entender? Crime hediondo, tá? Aqui eu falo, né? Tá certo? Aqui eu dou um esclarecimento do que seria, né? Vou avançar, tá? Vou avançar. Ok? Vou avançar. Isso aqui foi o 8. Vamos lá. Está na tua lei. 9. Furto qualificado. Olha, furto qualificado é isso aqui, olha. Isso aqui é muito comum, né? Eles deram até um nome, né? O novo cangaço, né? Eles deram até um nome para isso, né? Um novo cangaço. Que eles chegam na cidade causando terror, não é isso? E aí eles fecham fecham a entrada do quartel da polícia, né? E aí começam atirando, amedrontando a população, e aí vão nos bancos, explodem todo o banco, não é isso? Tem até um nome disso, é um novo cangaço. É isso aqui, ó, é isso aqui. Furto qualificado pelo emprego de explosivo, né? Furto qualificado pelo preço com uso de explosivo. Então, isso aqui é o quê? Crime hediondo, tá legal? Crime hediondo, tá? Vamos lá, parágrafo único. Considera-se também hediondo, tentado ou consumado, quem? Crime de genocídio. O que é o genocídio? Genocídio, tá? Tu vai lembrar muito, sabe quem? O Hitler. Toda vez que fala de genocídio, né, que o Hitler, ele queria, né, exterminar todos os judeus. Então é isso. Extermínio de uma determinada raça. Ele queria acabar com todos os judeus. Então é genocídio isso. Crime de genocídio. Tá? É hediondo. Crime de posse ou porte, olha lá. Grifa isso. Posse ou porte. O que é a posse? A posse é ter a arma em casa ou no trabalho, desde que seja o proprietário da empresa. O que é o porte? O porte é andar armado, né? De arma de fogo de uso proibido. Tá legal? Então, aqui tem a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. O que é uma arma de uso proibido? Aquela usada para guerra. Tá certo? Então, é crime hediondo. Que mais? Comércio ilegal de arma de fogo, tá? Crime hediondo. Que mais? Crime de tráfico internacional de arma de fogo, tá? Tráfico internacional ou munição, crime hediondo. Crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondos ou equiparados, tá? Organização criminosa. Na organização criminosa, né?
tem que ser quantas pessoas? Na organização, 4 pessoas. Associação criminosa são 3, tá? Associação criminosa, 3 pessoas. Na organização criminosa, são 4 pessoas. Organização criminosa era o que se chamava antes de quadrilha. Então não se usa mais esse termo quadrilha. A gente chama como organização criminosa, que são 4 ou mais pessoas. Tá? Crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá certo? Vamos lá. Aqui, olha, crime de genocídio. Olha, o que é um crime de genocídio? Olha aqui, eu vou explicar aqui, olha, o que é o genocídio. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Foi o que eu falei para ti do Hitler. Só lembrar do genocídio, lembra do Hitler, que ele queria exterminar todos os judeus. Tá? Então ele queria exterminar umas pessoas pelo fato do quê? Da sua religião, né? Os judeus era religião deles, tá certo? Ou a raça, ok? E aí é o quê? Isso é genocídio, tá bom? Ok? Associar-se mais de 3 pessoas para a prática de crime mencionado no artigo anterior, né? Crime de genocídio. Eu vou avançar, tá? Cadê? Tá. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito e entorpecentes e drogas, afins e o terrorismo são suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Grifa isso aí, tá? Os crimes hediondos, tá? Os crimes hediondos são aqueles que nós vimos, tá? Agora, tortura, tráfico de entorpecente, terrorismo, tá? Eles não têm anistia, graça e indulto, tá certo? Não tem anistia, graça e indulto, e nem fiança. Isso cai em prova, grifou aí? Então, esses crimes não têm, vou repetir de novo, anistia, graça, indulto, nem fiança, tá? Eles não vão perguntar para ti o que é anistia, isso não cai em prova. Eles não vão perguntar para ti o que é uma graça, o que é indulto. O que é importante você entender aqui, que isso é um perdão judicial, pronto. Anistia, graça, indulto é um perdão judicial. Então, o crime hediondo não tem esse perdão judicial, tá? Crime hediondo não tem esse perdão judicial e não tem o quê? Fiança. Tá legal? Não tem fiança, tá? Não tem fiança. Ok? Agora, isso, tá? Olha o que diz a Constituição. A lei considera crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, o terrorismo, e os definidos como os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-las, se omitirem. Então, aqui está na Constituição Federal também, no artigo 5º. Tá legal? Então, ele fala aqui, ó, tá? O que ele fala aqui no artigo 2º é a mesma coisa que a gente está lá no artigo 5º. Tá bom? Então, resumo da ópera. Crime hediondo, tá? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo, não tem anistia, graça, indulto, nem fiança. Tá legal? Nem fiança, tá? Eu vou avançar, tá? Vou avançar. Artigo 2º, grifa lá. Artigo 2º, parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente, grife, regime fechado. Tá? Isso aqui é importante também. Então, crime hediondo, tanto o crime hediondo como o crime de tortura, segundo a lei, ele inicia em regime fechado. Ora, se ele inicia em regime fechado, a gente pode concluir que a pena desse crime é o quê? Reclusão. Né? Então, um crime gravíssimo. Né? O crime hediondo é gravíssimo. Não precisa nem falar. Crime hediondo é gravíssimo. Então, a pena é o quê? Detenção ou reclusão? Bem, se ele é gravíssimo, a pena é de reclusão. Tá? A pena é de reclusão. E começa em regime fechado. Depois tu vai anotar isso no teu caderno, tá? Crime hediondo inicia em regime fechado. Tá legal? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentando se o réu responderá pela apelação em liberdade. Então, o juiz,
ele vai definir, tá, se o réu vai apelar ou não em liberdade. Ou seja, numa prova, o réu pode apelar em liberdade? Pode. Vai depender de quem? Vai depender do juiz. Tá legal? Vai depender do juiz. Vamos lá, parágrafo 4º. A prisão temporária sobre qual dispõe a lei terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, a prisão temporária, anota aí, grifa aí, 30 dias, tá? Prisão temporária, 30 dias que pode ser prorrogado, tá? Por igual período, tá bom? A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, grifa aí, tá? Destinados ao cumprimento de penas impostas e condenados a alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Tá legal? Então, aqui é o seguinte, né? Então, o crime hediondo será, tá, cumprido em presídio de segurança máxima, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse artigo 3º aqui. Deixa eu ver o que tem de mais importante aqui. Aqui é uma explicação, né, o que é extorsão mediante sequestro, né? Isso aqui é um comentário, né? Aqui eu falo do estupro, né? Constranger alguém. Que mais? Epidemia. É um comentário sobre epidemia. Propagação de germes patogênicos, ó, isso é epidemia. Que mais que eu comento? Veneno da água potável, tá? Veneno de água potável, de alimentos ou medicinais, tá certo? Isso vai ser considerado um crime hediondo, tá? Envenenar água potável do uso comum ou particular ou substâncias alimentícias, tá? Crime hediondo. Que mais que eu comento aqui? Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo, a autoridade facilita a libertação dos sequestradores, terá sua pena reduzida de 1 a 2 anos. Isso aqui, tá? É a delação premiada, tá certo? É o colaborador, tá? Premiado. A gente chama de colaborador premiado, tá? É a delação premiada, é aquele que entrega os colegas, é o X9, tá? O X9, ele vai ter o quê? A sua pena reduzida de 1 a 2 terços, tá? Depois você vai colocar isso no seu caderno, tá? A colaboração premiada reduz a pena, né, de 1 a 2 terços, tá legal? Então você vai colocar depois isso no teu caderno, isso aqui é importante. A delação premiada ou a colaboração premiada, né, coloca entre parênteses X9 para te lembrar, tá? A pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços, tá bom? Aqui, ó. Grifa aí. Será 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 250 do Código Penal, praticada por tortura, tráfico ilícito, entorpecentes de drogas afins e terrorismo. Isso aqui, tá? É a pena praticada por tortura, tráfico ilícito, entorpecente de drogas afins. Tá certo? Então, de 3 a 6 anos, ok? Então, é a pena para esses crimes aqui, tá? Aí ele fala no parágrafo único, os participantes associados que denunciar, né? Aqui ele fala, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços de novo, a colaboração premiada para esses crimes aqui, tá? Aí você vê, de 1 a 2 terços, então você vê que a redução é a mesma. Então, colaboração premiada, o que tu vai ter que guardar? Colaboração premiada, tá? Que é o X9, ele tem uma redução da pena de quanto? De 1 a 2 terços, tá? De 1 a 2 terços, tá legal? Deixa eu ver aqui o que mais. Vou avançar isso aqui. Tá. Bem, aqui eu tenho o seguinte, né? Bem, olha para cá. Depois, eu fiz aqui, presta atenção, um resumo da ópera para ti. Olha para cá. Tá? Então, nós temos aqui o resumo da ópera. Tá legal? Então, vou fazer o seguinte, olha. Aqui nós temos crime hediondo. Olha para cá. Insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. Isso tu vai colocar depois no teu caderno, tá? Então, crime hediondo,
Não tem fiança, não tem anistia, graça ou indulto, tá? A pena é cumprida inicialmente em regime fechado, tá? O juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade, tá? Então, se cair na prova, o réu pode apelar em liberdade? Pode. Vai depender de quem? Vai depender do juiz. Mas ele pode? Pode. A prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, né? Qual é a pena? Reclusão de 3 a 6 anos, tá? Essa é a pena do crime hediondo. Reclusão de 3 a 6 anos, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo, tá? Olha para cá. Esses crimes, tá? Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo, tá? Esses crimes aqui, eles chamam de crimes equiparados a crimes hediondos. Então, presta atenção. Toda vez, você já deve ter ouvido falar isso, toda vez que se fala de crime equiparado a crime hediondo, ele está falando de quem? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Então, esses crimes são crimes equiparados a crimes hediondos. Presta atenção na prova. Eles não são crimes hediondos. Eles são o quê? Equiparados, tá? Eles são equiparados a crimes hediondos. Tá legal? Cuidado na prova, tá? Mas o prazo é o mesmo, reclusão de 3 a 6 anos, tá bom? Delação premiada, tá? Você vai anotar isso que eu falei ainda agora. Regra geral, vai haver uma redução de 1 a 2/3. Delação premiada ou o que eu falei ainda agora? É a cooperação, né? Cooperação premiada. Tá legal? Delação premiada, que é o X9, ele vai cooperar. Tá legal? Que mais? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Olha, progressão de regime. Tá? Isso aqui é novidade na lei, a progressão de regime. Então, olha para cá. Haverá uma progressão de... Então, inicialmente, tá? Ele inicia em regime o quê? Fechado. Não é isso? Olha, inicia em regime fechado. Crime hediondo, assim como o crime de tortura, presta atenção na prova, o início é regime fechado. Tá legal? Olha para cá. Depois de 40% da pena, tá? E se ele for primário, ele vai progredir de regime, tá? Ele vai passar do regime fechado para o regime semiaberto. Tá legal? Por exemplo, regime fechado para o regime semiaberto. Mas tem que ser o quê? Se ele for réu primário, tá? Ele vai ter 40% da pena, só depois de cumprir 40% da pena. Réu primário. Agora, se ele for primário com resultante de morte, ele é réu primário, mas o resultado do crime foi morte. E aí vai ser 50% da pena. Só haverá a progressão de regime quando ele cumprir 50% da pena. Ou quando ele for o chefe do comando, individual ou coletivo da organização criminosa. Tá legal? Tá? Então, se ele tiver o comando, se ele for o chefe. 60% da pena se for reincidente no crime hediondo e 70% da pena se for reincidente com resultado morte. Tá? Então, esses são os critérios para que haja o quê? A progressão de pena do regime. Tá legal? Tá? Deu para entender isso? Deu para entender isso? Ok? Tem um exercício aí, bora. Bora fazer exercício aí? Vamos dar uma olhada nesse exercício aí, para a gente fechar a aula? Hein, gente? Deu para ter uma ideia do crime hediondo? Depois tu vai voltar essa aula, tá? E vai dar uma pausa com calma, tá? Para ficar anotando os crimes hediondos, tá? Junto com a lei, você percebe que a lei, né? Ele só faz menção a alguns artigos do Código Penal, não é isso? É o que foi que eu fiz. Presta atenção, quando tu voltar de novo, tu vai entender. Tá? O que foi que eu fiz? Eu fui lá no Código Penal e aí eu coloquei aqui para você conseguir enxergar o que era o tal do crime hediondo, porque a lei, se tu olhar a lei, ela não fala claramente, né? Ela só faz o quê? Ela só faz menção aos artigos do Código Penal, tá legal? Aí por isso que eu quero que depois você volte com calma este vídeo, vai assistir de novo o papai aqui com calma, tá legal? E vai anotar esses crimes hediondos, aquilo que caracteriza o crime hediondo, porque na prova ele vai contar uma situação
né? E vai querer que você saiba se aquela historinha é um crime hediondo ou não é um crime hediondo, tá bom? Beleza? Bora ver aqui essas questões. Qual é a página aí? Qual é a página, gente? Deixa eu tomar uma água aqui. Dá uma olhada aí. Página 49. Vamos lá. Irã, tu tem que ver com o pessoal o pessoal da coordenação, tá? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho que nem o pessoal sabe aí. Essa tua pergunta nem o pessoal sabe. Tá? Nem o pessoal sabe. Tem que ver com a coordenação, né? Vamos lá, gente. Bora ver essas questões aqui. Ó, vamos lá. Letra A. Dá uma olhada aí. Acharam aí? Qual é a página? Página 49. Vamos lá. Letra A. Define no seu artigo 1º, dá uma olhada na lei aí. Crimes considerados hediondos, como previsto no Código Penal, sem prejuízo, contudo, de outros delitos considerados hediondos pela legislação penal especial. É isso, crime hediondo? No seu artigo 1º, os crimes considerados hediondos. É isso? Letra B. Não permite a interposição de apelação antes de recolhimento do condenado à prisão. Em razão do seu artigo 2º, parágrafo 1º, a pena será cumprida em regime inicialmente fechado? Tá certo isso? Dá uma olhada lá. Artigo 2º, parágrafo 1º. Tu vai ter que olhar a lei. Vamos lá. Letra C. Prevê progressão de regime para os condenados da prática de crime hediondo após o cumprimento de 1/6 da pena, se o apenado for primário, e 2/5 se for reincidente. Letra D. Traz no rol do seu artigo 1º o crime de roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal, e o roubo circunstanciado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Código Penal, e o roubo qualificado pelo resultado, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Tá certo isso? Letra E. Estabelece o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, de prisão temporária decretada na investigação pela prática de crime hediondo. E aí? Qual é que está correto? É cruel, eu penso que uma questão dessa é cruel da gente lembrar na prova, né? Como é que tu vai lembrar o artigo 2º? Como é que tu vai lembrar o artigo 1º? Isso aqui tudo. Eu penso que é cruel numa prova isso, né, cara? Né? Mas dá para chutar aí? Vamos lá. O que vocês acham que está correto aí? Hein? Vamos lá? O que você acha que está correto? Então aqui é o seguinte, ó. A letra A, tá certo ou tá errado? O que você acha? Define no seu código, no seu artigo 1º, os crimes considerados hediondos, todos previstos no Código Penal, sem prejuízo, contudo, de outros delitos considerados hediondos pela legislação penal especial. Tá certo isso? Tá errado. Tá? Não todos previstos no Código Penal. Não são todos do Código Penal. Não é todos os crimes do Código Penal que são hediondos. Né? Então, por exemplo, homicídio simples é hediondo? Não é. É homicídio qualificado. Tá? Homicídio qualificado é que é hediondo. Homicídio simples não é hediondo. Tá legal? Tá? É o qualificado. Então tá errado. Letra B. Permite a interposição de apelação antes do acolhimento do condenado à prisão em razão do disposto do artigo 1º, parágrafo... Isso aqui também está errado. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentando se o réu poderá apelar em liberdade. Nós vimos isso, né? Então, o juiz que vai decidir se ele vai, né, apelar em liberdade ou não. Olha, não permite a interposição de apelação antes do recolhimento do condenado à prisão. O que é apelação? Apelação é um recurso, né? É um recurso. Apelação é um recurso,
tá? Não permite a interposição do recurso de apelação da sentença condenatória. Cabe o quê? Cabe o recurso. Que recurso é esse? Apelação, tá? Isso aqui, você percebe que ele está misturando aqui o processo penal, tá? Vocês já assistiram a aula de processo penal? Então, você percebe que ele vai misturar tudo. Aqui ele está falando do processo penal. Então, quando ele fala de apelação, ele está falando do quê? Está falando do processo penal. Então, vamos lá. Não permite a interposição de apelação antes do recolhimento do condenado à prisão, em razão do disposto, né? Em caso de sentença condenatória, o juiz vai decidir se o réu pode ou não apelar em liberdade. Então, quem vai decidir é o juiz. Está errado. Letra C, prevê progressão de regime, né? Está errado, tá? Porque essa progressão de regime aqui, antes tinha isso, né? Antes tinha, mas essa progressão de regime, ela mudou, tá? Essa progressão de regime agora é aqui, ó. A progressão de regime é 40% da pena primário, 50% da pena primário com resultado morte, 60% da pena reincidente e 70% da pena, então mudou, tá certo? Mudou. Então não é mais a letra C, tá? Olha aqui, mudou. A letra D tá errado, né? O que tá errado? Traz no rol do seu artigo 1º crime de roubo impróprio. Errado. O artigo 157, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de haver bababá, tá? Então, na mesma pena incorre quem logo depois de subtraída a coisa emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, tá? Então, o artigo 157 é o parágrafo 1º e não o parágrafo 2º. Mas como é que o cara vai lembrar disso na prova, gente? É um absurdo isso, né? É muito ruim, né? Tá certo? Então, tá errado. Tá errado, tá? Então, não é o 157, parágrafo 2º, tá? É o parágrafo 1º. Tá errado. O que tá certo? É a letra E, né? Estabelece o prazo de 30 dias, mas isso aqui eu falei, né? Podendo ser mais 30 dias de prisão temporária decretada a investigação pela prática. Isso aqui eu falei. Lembra que eu falei disso aqui? Tá? Aquilo que eu falei para ti. Eu sempre dou uma ênfase maior naquilo que é mais importante, né? Então, essa letra E eu falei, tá? Sobre a prisão temporária, que é 30, que pode ser prorrogada por mais 30, tá bom? Então, a correta é a letra E. Vamos lá. É difícil, não é fácil. Vamos lá. Segunda questão. Não são considerados crime hediondo. Essa aqui dá para vocês resolverem. Dá uma olhada aí, tá? O Christian acertou a primeira, né? O Christian tinha colocado letra E e acertou a primeira. Vamos lá, 2. Coloca aí. Qual é a resposta da 2? Não são considerados crimes hediondos. Aquilo que eu falei para ti. Por isso que é importante vocês depois voltar essa lei, esse vídeo, e assistir com calma e separar os crimes hediondos. Então, olha para cá. O que não é crime hediondo aqui? Letra A. Perigo de contágio de moléstia grave e homicídio simples. Latrocínio, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Homicídio qualificado e causar epidemia com resultado morte. Estupro e extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Genocídio e extorsão qualificada pela morte. E aí? Coloca número 2 aí. Eu quero saber desses qual não é crime hediondo. Vamos lá, gente. Isso aqui vocês têm condição de dizer. Vamos lá. Letra? Manda aí. Número 2. Tá? Qual desses não é crime hediondo? Qual é que vocês acham que não é crime hediondo? Vamos lá, gente. Chuta aí. Vamos lá. Ó. Homicídio praticado com atividade típica de grupo de extermínio, não é isso? Tá? Cadê? E o homicídio qualificado. Tá? Homicídio qualificado. Então, aquilo que eu falei para ti, é a letra A, tá? Homicídio praticado com grupo de extermínio e homicídio, olha aqui, olha, homicídio qualificado. Então, o que não é?
né? Perigo de contágio de moléstia grave é homicídio simples. Homicídio simples, matar alguém, não é um crime hediondo, tá? Só vai ser crime hediondo o homicídio qualificado, tá? Homicídio qualificado, tá? Letra A. Tá legal? Tá? Vamos lá. Terceira. Esse Silvinho deu um bug aqui, Silvinho. Eles estão me ouvindo lá? Estão me ouvindo lá? Então vamos lá. Vou levar aqui que o bate-papo. Ó, de acordo com a lei, é considerado crime hediondo. Vamos lá. O que é que vocês acham aí? Estupro de vulnerável tentado, né? Epidemia com resultado de lesão corporal de natureza grave, concussão, falsificação de selo público destinado a autenticar atos oficiais da União. Entendeu? Essa questão aqui, ela tem uma cara daquilo que vai ser cobrado de vocês, entendeu? Por isso que eu falei para vocês, importante, vocês anotar o que a lei define como crime hediondo. E aí? Não tá difícil. Qual é, gente? Vai voltar aí, não? Terceira questão. Manda o número 3 aí. Volta aí. Vai aparecer aí, não? Não tá ligado lá, tomada. Então vamos lá, né? Vocês estão me ouvindo, não estão? Hein, Silvinho? Estão me ouvindo lá? Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó, gabarito A, tá? Eu tô sem o feedback aqui de vocês, deu um bug aqui, tá? Mas é a letra A, estupro de vulnerável tentado, tá? O detalhe é esse, qual é a pegadinha aqui, né? É o estupro tentado. Lembra que o crime hediondo, ele pode ser praticado tanto da forma consumada como da forma tentada. Não pode esquecer desse detalhe. Então, eu estupro de vulnerável tentado. Não houve a consumação, entendeste? Houve apenas a tentativa. É considerado crime hediondo? Sim, porque o crime hediondo, ele pode ser tanto da forma consumada como da forma tentada. Então, aqui a letra, coloca aí, letra A. Certo? Então, vamos lá. Olha, o que é a concussão, né? As pessoas, antes que vocês perguntem, o que é a concussão, professor? Olha para cá. A concussão é o crime praticado por funcionário público em que este exige para si ou para outra vantagem devida, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, a concussão é quando é praticado por funcionário público, tá? Que fica exigindo, né, uma vantagem, tá legal? Isso é concussão, tá? Isso é concussão, tá bom? É um crime que é praticado por quem? Pelo agente público, tá legal? Bem, mas a resposta da terceira é letra A, tá bom? A terceira é letra A. Vamos ver a quarta questão aqui? Olha lá. São crimes hediondos próprios, assim definidos pela lei, dentre outros. Estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte e adulteração de produto destinado a fim terapêutico, extorsão mediante sequestro, desastre ferroviário e incêndio, desde que seguidos de morte, terrorismo, estupro, atentado violento ao pudor e racismo, homicídio, latrocínio, extorsão mediante sequestro e tráfico ilícito de drogas, atentado contra o meio de transporte aéreo, concussão e homicídio qualificado. Então, aqui ele quer saber o quê? Qual dessas opções, né, é crime hediondo próprio? Tá? Qual desses é um crime hediondo próprio? Então, dá uma olhada aqui. Letra
Então, olha aí. Detalhe é o seguinte, professor, o que é esse próprio? Esse é o detalhe da questão. Depois tu vai anotar, tá? Lá no teu caderno. O crime hediondo próprio é aquele previsto na lei dos crimes hediondos, que são aqueles que eu mostrei para ti. Eles são chamados próprios, porque estão aonde? Estão na lei. E os impróprios são aqueles equiparados, tá? É quem? O tortura, tráfico e terrorismo. Olha a pegadinha aí. Tortura, tráfico e terrorismo, eles são chamados crimes hediondos impróprios. Tá legal? Eles são os equiparados. Então é a letra A. Por quê? Porque eles estão escritos na lei que nós estudamos, tá? E aí eles são chamados próprios. Tá bem? Então, letra A. Coloca aí, quarta letra A. E a quinta, para a gente fechar. A quinta tem uma historinha, olha para cá. O aumento da criminalidade nos últimos anos influenciou de forma significativa a moldagem do modelo de política criminal brasileira. O modelo socioeconômico adotado pelo país trouxe muitas injustiças sociais e estas traziam em seu bojo o aumento desenfreado da violência. Acreditava-se que para combatê-las era necessário que se criassem políticas criminais duras, que preconizassem sanções mais elevadas e penas mais severas, assim como o endurecimento da execução da pena. No bojo deste movimento surgiu a Lei 8.072 de 90, a famosa Lei dos Crimes Hediondos, que é a que a gente estudou, a qual conferiu alguns crimes o aumento das suas penas, assim como proibiu uma série de benefícios. Então vamos lá. Tendo visto o crime abaixo, elencado, não é considerado crime hediondo. Então dá uma olhada aí. Vamos lá. Bate-papo voltou aqui. Manda para mim aí, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Manda para mim, por favor, aí. Dessas opções, qual não é considerado crime hediondo? Tá? De novo, viram? É a terceira questão que eu trago com o mesmo perfil. Então, este perfil de questão aqui é um perfil muito parecido com o que pode cair na tua prova, tá? Por isso que eu disse para você que é importante que você anote aquilo que a lei define como crime hediondo. Então, olha só. Letra A. Epidemia com resultado morte. É hediondo? Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Letra C. Extorsão qualificada pela morte. Letra D de dado. Latrocínio. Letra E. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinais qualificados pela morte. E aí? Hein? Dá para dizer aí? Não é considerado hediondo. Não é considerado hediondo. Ou seja, você percebe que os crimes hediondos, então, eles estão elencados na lei, tá? Então, você tem que depois, aquilo que eu falei para você, ver de novo esse vídeo e dizer o que é hediondo, tá bom? Então, é letra E, tá? Olha só, esse crime aqui, tá? É um crime que cabe prisão temporária, né? Ó, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova, prova admitida na legislação penal de autoria com participação dos indícios dos seguintes crimes: envenenamento de água potável com substância. Então, esse crime aqui, tá? Ele não está na lei que estava estudando, é o artigo 1º dessa lei. Essa lei aqui é uma lei que vai definir, tá? Quando é que cabe a prisão temporária? É uma outra lei. Então, este crime aqui não está na 8.072, entendeu? Tá? Então, não é considerado crime hediondo, ok? Por quê? Porque está nessa outra lei aqui. Então, aí é letra E. É letra E. Tá bom, gente? Tá? Então, com isso, nós encerramos essa lei de crime hediondos, tá bom? Então, a gente encerra essa lei, tá? Então, vocês vão fazer de novo o seguinte, vai dar uma olhada de novo no vídeo, vai separar no caderno e ficar sempre olhando aquilo que a lei determina que é crime hediondo, tá bom? Então tá, gente, um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau.